Nesse bloco, Oya Coder, viúva do lendário Orson Welles, fala dos filmes do diretor e da relação dele com o Brasil. A atriz veio ao país divulgar a mostra do centenário de Welles, que aconteceu no Rio de Janeiro e está em São Paulo. Conversamos também com Marco Matoli, fundador da banda paulistana cheia de swing, Clube do Balanço. Eu me viro e disfarço, esse nó que eu mesma faço. Tô correndo, tô dançando, fico tonta e cadê? Você confere ainda o livro de Roberto Cabot sobre Joseph Gir, arquiteto pouco conhecido, mas responsável por obras emblemáticas no Rio de Janeiro. E para finalizar, os 10 anos cheios de hip hop da Companhia Urbana de Dança. Well, you know what I can say about Citizen Kane that people don't know. You know, it's one of the, it's been elected for years and years as the best American movie. And you know, I have nothing, and of course it was before my time. I cannot witness anything. All I can say, you know, somebody asked me a few days ago, how was it with him? And working with Orson, I said, in which capacity? Because when you work with Orson, as I did and many other people did on the set, I was a translator when it needed. I was a driver. I was a cook. I was the actress. I was the co-writer. I was the co-producer. I was, I don't know. F for Fake, finally, this film is made, of course, script is Orson's, but he took something from a story that I wrote before I met him. When I met him in Zagreb, we talked about different things, and I told him about the story. You know, I was not intimidated by Orson, you know, the great American director and so on, because when he looked at me, I saw that there is a man looking at a pretty girl, you know. So I had the courage, you know. I said, what, Orson Welles? This is a man who would like to have me, so I'm going to tell him the story. And the story was, I wrote the script, the story was a fantasy of mine involving me. Because my mother and my father are very good, they are dead now, very good painters. My father was an architect and so, and I was art student. And I was thinking, like all the art students, that one day we are going to be in Paris. So I said to myself, okay, this girl, thinking already of the part for an actress, this girl is a sculptress, she goes to Paris and she meets Picasso. Of course, Picasso, being a shrewd Catalan, is not going to give her any drawings because he never gave present to anyone, Picasso. But I'm going to get photographed with the Picasso, I'll have a documentation that I really was with Picasso. Then I'll go back home and I will ask my father to draw some Picassos. Signature is not too difficult to, yeah? And I say, look, I was with Picasso, and these are the things he gave me. Olaf's trombone commenced early, finished late, and nearly drove Picasso out of his skull. And then there was another distraction, far more disturbing. Oya. Orson adored Brazil. Really, I'm not trying to be nice to your country because I'm here and so on. He adored Brazil. He adored everything in Brazil. I'm not talking about girls only. He adored many, many other things. And you know, when he would get sometimes not well, and lately he was quite sick, so he didn't feel very well, but he wouldn't let himself go down. And he usually in a house wore a kaftan. He would stand up with those big sleeves, he would stand up and he would do samba. So Brazil, in a certain sense, was with him even if he's in his worst
moments. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, ai que Deus, que Deus. Chora o morro inteiro, favela, Salgueiro. A lenda é a seguinte: um grupo de amigos, a gente tocava junto já há alguns anos assim, sempre gostamos de samba rock, sempre colocamos samba rock nos meus shows, eram músicos que me acompanhavam. Numa certa altura eles mesmos falaram, olha, vamos parar com esse negócio de cantor solo, vamos fazer uma banda. E teve essa ideia, a gente tinha um grande amigo que era o Renato Bergamo, que era um DJ, tinha loja de vinil ali no centro, sabe aquelas lojas maravilhosas assim? Vou pela madrugada de chinelo eu vou, arrastando o chinelo, vou levando no meu pé. Falei, por que vocês não fazem um baile? Para com esse negócio de trabalho solo, Matório, vamos fazer um baile de samba rock tocado ao vivo, vocês são bons músicos. Falei, legal a ideia. A gente tirou ali um repertório de uns clássicos de samba rock para tocar ao vivo, ele discotecava, as namoradas vendiam cerveja e esse foi o primeiro show do Clube do Balanço. Estou falando de 99. Aí eu saquei que isso tinha um potencial para virar um negócio muito, muito especial, muito diferente, né? E levei essa ideia para um amigo meu que tinha um restaurante na Vila Madalena que chamava Graziadio. E a gente começou a tocar lá aos domingos, assim, e em um ano a Vila Madalena descobriu o tal do samba rock, que era, apesar de ser tão conhecido e querido da comunidade negra de São Paulo, era absolutamente desconhecido para o pessoal que frequentava ali a boemia da Vila Madalena e para as novas gerações. Eu me viro e disfarço, esse nó que eu mesma faço. Tô correndo, tô dançando, fico tonta e cadê? Eu acho que existe um muro cultural mesmo. É um muro que não é exclusividade de São Paulo, não é exclusividade dessa época. É um muro que sempre existiu entre a cultura popular, entre a cultura negra e as formas, vamos dizer, mais cultas da sociedade. O próprio samba rock, o black brasileiro, ele foi esquecido dos livros de história da MPB. Por exemplo, até hoje não existe um livro, uma tese que fale do samba rock, dos bailes blacks de São Paulo, por exemplo, que é uma coisa riquíssima. E eu acho que o Clube do Balanço, em parte esse grande sucesso que ele teve aí em 2000, 2001, não é por nada, não sei se é muito mérito nosso. A gente apenas tocava um estilo que acontecia super forte desde a década de 60. Os bailes sempre foram um sucesso, eles só não estavam na mídia. A gente apenas falou, olha pessoal, virou holoforte ali para aquela história. Olha, presta atenção naquilo, como é bacana. Então, de certa forma, acho que a gente quebrou, e se a gente não quebrou o muro, pelo menos agora as pessoas pulam esse muro com mais frequência, assim. Bisturi dou um laço, pra não ter mais embaraço e nunca mais vai ficar só. Eu sou Roberto Cabot, sou artista plástico, de formação de arquiteto e artista plástico. Digamos que a arquitetura sempre foi um pouco meu hobby. Estamos lançando o livro Joseph Gir, A Construção do Rio de Janeiro Moderno. Inclusive esse título é porque a geração de Joseph Gir, e ele em particular, eles participam num momento muito específico que é justamente aquilo que estabelece as bases para o modernismo brasileiro logo ser possível. E é isso que o livro dá, mais que um livro sobre as obras, a própria pessoa dele, é mais uma leitura do que acontecia no Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro estava se transformando na época através da obra desse arquiteto fundamental e muito importante naquele momento. No início a coisa começou de uma maneira mais pessoal, assim, eu fiquei curioso
de saber um pouco mais sobre esse antepassado, que me contavam que tinha feito Copacabana Palace, Palácio Laranjeiras, eu soube depois. Fui pesquisar aqui, nos arquivos, diferentes arquivos que nós temos, até que um dia, conversando, a minha companheira e parceira Rebeca Lockwood, numa conversa, falou: vamos organizar essa pesquisa, vamos fazer um projeto disso. A primeira coisa que teve um impacto muito grande no desenvolvimento da cidade foi o Copacabana Palace, porque não só ele desenvolveu a Zona Sul, né, uma nova parte da cidade que não era explorada na época, como ele ainda vira a cidade para o mar, porque é um dos primeiros prédios que realmente tem uma fachada, uma abertura, uma ligação direta com a praia, com o mar. Com isso, ele já começa também uma certa verticalização da cidade, porque o Copacabana Palace já para a época é um volume grande, é alto. Depois ele constrói o primeiro edifício habitacional vertical do Rio de Janeiro, que é o edifício Praia do Flamengo, na Praia do Flamengo, que inicia também a verticalização dessa parte da cidade, além dos prédios de prestígio, como o Palácio Laranjeiras, que até hoje é a residência oficial do nosso governador. É bastante coisa. São vários ícones importantes na nossa cidade, e são construções que tiveram impacto, né? O À Noite, no livro, você vê que sem o À Noite não teria havido o modernismo brasileiro, porque ele abre todas as possibilidades técnicas, coloca todos esses fundamentos que vão depois dar. Então são coisas de grande peso também. Eu acho que é mais importante esse lado. Tudo isso foi totalmente esquecido. Essa influência e no estilo, e no urbano, que continua sendo para mim mais importante, mas toda essa influência não foi inscrita na história. Eu convido a todos a ler, eu acho que para todo mundo é interessante, porque fala da genealogia dessa nossa cidade maravilhosa e dessa nossa última, né, formação da cidade maravilhosa, que teve várias camadas. Essa do modernismo é a última que chega, e ele é justamente a geração passagem. Meu nome é Sônia Destre, eu sou coreógrafa e hoje eu me coloco no lugar que a gente chama de Dancing Designer, e eu dirijo uma companhia chamada Companhia Urbana de Dança, que trabalha com material das técnicas do hip hop, das técnicas das danças de rua e das danças sociais brasileiras, e eu uso esse material como material de pesquisa. Então é uma companhia de 9 jovens, são 8 homens e uma mulher, todos dos subúrbios do Rio de Janeiro, são negros, moradores, alguns de áreas bem de risco. Por serem negros, essa relação direta com a afrodescendência. Então a gente usa material não só do corpo de cada um deles, como as histórias familiares, as histórias afetivas, as histórias e as lembranças, e começaram a pensar a dança comigo, com a companhia. Eu fui ser apresentada ao hip hop na Alemanha, que é uma loucura, por um americano. Nessa época na Alemanha, assim, o hip hop já estava nos vídeos, já estava na moda, já tinha saído da rua para os palcos. O que a gente fez aqui no Rio foi muito novo, assim, na época, porque você não tirava essa dança da rua e colocava no palco. Quem eu tenho hoje, eu tenho há muitos anos, há 6 anos, eu consigo ver, sabe, desde o tamanho dos cabelos até o desejo de formar família, o desejo de se colocar no palco de uma outra maneira, de se apropriar desse material, que é um material de criação coletivo, porque as coisas são feitas na coletividade aqui dentro. Então, esse ano a gente faz 10 anos. Quando a gente festeja uma data dessa, a gente tem que esticar essa data ao máximo. Então, a gente resolveu fazer 2015 a 2016, serão as comemorações dos 10 anos. O que eu descobri, né, depois de 10 anos? É que todo mundo amadureceu, né? E hoje eu podia tentar uma coisa nova. A gente resolveu falar desse corpo que me foi apresentado há 10 anos atrás e que dançava hip hop. Em vez de fazer o hip hop, em vez de dançar as técnicas do hip hop, eu pensei se a gente não podia trabalhar o corpo.
Então, o primeiro passo dos 10 anos é uma peça chamada Nego. E a gente passa por todo o repertório. A gente não tem patrocínio, né? A gente vive de fomentos e de convites. Então, eu me vejo na obrigação de ter repertório para poder ter chance de trabalho. Então, isso é que vai acontecer esse ano. Daí eu faço mais uma peça, no 2015 para 2016, faço uma temporada nos Estados Unidos em 2016, faço minha segunda turnê, que a gente está falando dessa companhia com essa dificuldade toda, mas a gente acabou de vir 52 dias de viagem, passando por São Francisco, Washington, Nova York e tal. Agora vem o lado da verdade, a gente não tem plano de saúde, a gente não sabe onde vai ensaiar, a gente não sabe qual é o chão, a gente não sabe se vai se machucar. Então, todo mundo aqui sabe que é único, porque eu não tenho nenhum dançarino igual ao outro. Quando você pergunta para eles assim, o que a dança deu, não só a companhia, né, mas o que a dança te deu? E aí tem várias respostas muito legais, assim, me deu identidade, me deu um lugar na vida, me deu um passaporte,